Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, tudo bem? Vamos falar hoje sobre a medida provisória 905 que instituiu o contrato de trabalho verde e amarelo. Agora, dia 11 de novembro de 2019, o governo federal, nosso presidente, assinou essa medida provisória 905 com o intuito de melhorar a contratação de empregos no Brasil, trazendo uma certa flexibilidade. E eu vou passar todos os detalhes, os direitos que você tem, os direitos que foram tirados, os direitos que foram mantidos nessa nova modalidade que vai começar a ser usada agora no Brasil, que é o contrato verde e amarelo. Vamos lá. E eu acho que o objetivo é justamente fomentar a questão do emprego. Primeiro tema, ele foi criado para dar o primeiro emprego para as pessoas que estão de 18 a 29 anos e não têm experiência profissional, ou seja, o governo fez essa ação para poder ajudar as pessoas a terem o seu primeiro emprego. Então eles vão facilitar alguma coisa para o empregador para que possa ser contratado essas pessoas no regime CLT, mas com esse modelo de contrato. Agora, como é que fica? Bom, quem já tem um contrato de prestação de CLT não vai poder mandar o seu funcionário embora e contratá-lo nessa nova modalidade do contrato verde e amarelo, porque tem um prazo, eu vou falar para você nesse prazo um pouquinho para frente. Mas quem tiver como menor aprendiz, como contrato de experiência ou aquele contrato intermitente e o avulso, você pode sim transferir e fazer um novo contrato com esse modelo do contrato verde e amarelo. Então eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela o parágrafo 1º do 2º artigo, para a gente poder falar dessa questão da quantidade, ele vai colocar na tela agora. A contratação total de trabalhadores na modalidade contrato de trabalho verde e amarelo fica limitada a 20% do total de empregados da empresa. Ou seja, se você tem 10 funcionários, você poderia ter 2 funcionários com esse modelo de contratação. E aí, ele também traz no próximo parágrafo, eu vou ler para você agora, vou pedir para o editor colocar na tela o seguinte: para a verificação do quantitativo máximo de contratações que se trata, o parágrafo 1º deverá ser computado como unidade a fração igual ou superior a 5/10 e desprezada a fração inferior a esse valor. Então ele coloca um limite e uma forma para a gente poder considerar a questão do cálculo para número de pessoas que você pode contratar. Depois, a gente tem um assunto bem importante aqui. No parágrafo 4º, ele fala o seguinte: trabalhador contratado por outras formas de contrato de trabalho, uma vez dispensado, não poderá ser recontratado pelo mesmo empregador na modalidade de contrato de trabalho verde e amarelo pelo prazo de 180 dias, contado da data da dispensa, ressalvo o dispositivo do parágrafo único do artigo 1º, que aí no caso ele traz essa questão do que eu te falei dos 180 dias. Você não pode, se você demitir a pessoa nesse contrato de trabalho CLT normal, você não pode contratá-lo com o contrato verde e amarelo num período de 180 dias. Então, uma coisa importante também que fica garantido os direitos trabalhistas, né? Uma coisa que eu vou ler aqui para vocês também, que é importante, porque às vezes as pessoas acabam pensando que a nova legislação do contrato verde e amarelo veio para tirar os direitos, mas ele mudou um pouquinho a forma. Na verdade, ele já traz, grande parte dessas informações já estavam sendo usadas para um contrato por tempo determinado, mas agora a gente tem essa medida provisória que trouxe um pouco mais de clareza sobre os fatos. Então vamos lá, olha só. Direitos. Então fica mantido, na verdade, os direitos do empregado referente a CLT, porém, eles vão ser feitos de uma outra forma. Vamos lá, vou pedir para o editor colocar na tela o artigo 6º, para que você possa acompanhar comigo. Ao final de cada mês ou de outro período de trabalho, caso acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, o empregado receberá o pagamento imediato nas seguintes parcelas: remuneração, 13º salário proporcional e férias proporcional com acréscimo de 1/3. O que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiro, você não vai receber seu pagamento no quinto dia útil. Você vai ter que receber nesse contrato no final do mês, ou seja, dentro do mês de trabalho. Uma outra coisa importante também é que você vai receber as férias com mais 1/3 e o 13º também dentro do seu salário mensal, ou seja, você não vai ficar acumulando isso. Uma outra coisa também que fala, e eu vou pedir para o editor colocar na tela aqui, o parágrafo 1º desse artigo 6º. Vamos lá. A indenização sobre saldo de fundo de garantia, tempo de serviço prevista, ela fala que o artigo poderá ser paga por acordo entre o empregado e o empregador de forma antecipada mensalmente ou de outro período de trabalho acordado entre as partes, desde que inferior a um mês, justamente com as parcelas a que se refere o caput. Então, o que ele está querendo dizer? Que vai ser pago também mensalmente, a título de indenização, o saldo do fundo de garantia, ou seja, vai ser pago, né, a indenização, você vai depositar lá o saldo do FGTS e vai ser pago todos os meses a multa devida do FGTS
para que o empregado receba esse dinheiro no próprio mês. Depois, a gente tem uma outra coisa que é do contrato determinado, que é o quê? A multa sobre a quebra desse contrato. Então, o contrato ele pode ser feito até 24 meses, né, o limite dele. Porém, no final desse contrato, se você fizer um contrato por 6 meses, se você demitir a pessoa como empregador por 3 meses, por exemplo, você tem que pagar 50% do que falta desse contrato, que já era uma condição prevista para contrato de prazos determinados. E uma outra coisa interessante, né, que você vai ter direito à indenização da quebra de contrato, independente se o motivo for justa causa ou não, será pago também essa questão da indenização da quebra de contrato. Bom, basicamente trouxe aí alguns requisitos voltados para o contrato de prestação de serviço por tempo determinado. Eu vou fazer outros vídeos depois para detalhar um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o joinha de vocês e compartilha essa notícia para todos os amigos. Um grande abraço.